Chip 666, a marca da besta. Olha, esse é um dos assuntos mais fascinantes e, vamos ser sinceros, que mais causam arrepios no livro do Apocalipse, né? Então, vamos direto ao ponto para desvendar o que a teologia católica tem a dizer sobre tudo isso. E a pergunta que todo mundo faz é essa: será que uma vacina ou aquele chip de pagamento que a gente ouve falar poderiam ser a tal da marca da besta? Essa dúvida gera uma ansiedade muito real, porque a gente mistura profecias de milhares de anos com a tecnologia do nosso dia a dia. Mas a resposta, veja bem, não está na tecnologia em si, mas no contexto espiritual que é muito, mas muito mais profundo. E para a gente entender esse contexto, o nosso ponto de partida é o Catecismo da Igreja Católica. Ele fala sobre uma aprovação final, um momento que vai, de fato, abalar a fé de muita gente. E não se trata de uma guerra com armas físicas, mas de uma impostura religiosa, uma espécie de engano que oferece soluções fáceis, só que o preço é abrir mão da verdade. É exatamente nesse cenário de teste de lealdade que a marca entra. E é aqui que a conversa dá uma virada bem interessante. A perspectiva católica nos convida a, antes de mais nada, acalmar os ânimos apocalípticos e olhar para além do sentido literal. A chave para entender isso não está em um objeto físico, mas sim em um simbolismo espiritual poderosíssimo. Ok, mas como é que esse simbolismo funciona na prática? A resposta está em analisar 3 coisinhas: o pensamento, a ação e o que realmente significa a tal da apostasia. O Apocalipse fala que a marca vai estar na testa ou na mão. E a teologia interpreta isso de um jeito brilhante. Pensa só, a testa representa nossas convicções, nossa mentalidade, aquilo que guia a nossa razão. Já a mão? Bom, a mão simboliza nossas ações, nosso trabalho, o jeito como a gente coloca nossas crenças para funcionar no mundo. A marca, portanto, é como um selo de um alinhamento total, no jeito de pensar e no jeito de agir. O ponto central é este: receber a marca não é um acidente, não é algo que acontece sem querer. É o resultado de uma escolha consciente de viver segundo uma lógica que simplesmente Deus de fora. É alinhar os próprios pensamentos e as próprias ações com um sistema de valores que coloca o mundo material no centro de tudo, no lugar da fé. E esse ato de se realinhar totalmente com o mundo, dando as costas para Deus, tem um nome: apostasia. É a ruptura completa e deliberada com a fé cristã. Não é só ter uma dúvida ou cometer uma falha. É tomar a decisão de abandonar a verdade na qual se acreditava antes. Mas calma, a história não termina nessa escuridão toda. Para a gente entender de verdade a profundidade da marca da besta, é essencial conhecer o seu oposto exato, o selo divino. É um contraste que ilumina tudo. E aqui a gente consegue ver tudo em perspectiva. De um lado, a marca da besta, que significa negar a Deus e viver uma vida voltada para o mundo. Do outro, o selo do Espírito Santo, que representa pertencer a Cristo e ter a promessa de proteção. A questão, no fim das contas, é sobre qual desses selos define a nossa identidade. Esse selo divino é uma marca espiritual que não se apaga. Na teologia católica, ele é dado em sacramentos importantíssimos como o batismo e a confirmação. É como se fosse uma assinatura de Deus na alma, um sinal permanente de que aquela pessoa pertence a Cristo e está sob a sua autoridade. E se a gente voltar lá naquela aprovação final do começo, o catecismo deixa bem claro: esse selo é também uma promessa de proteção divina. É a garantia de que, mesmo no maior dos testes, quem pertence a Cristo não está sozinho, não está desamparado. O círculo da proteção divina se fecha. Certo, com tudo isso em mente, vamos voltar àquela pergunta que começou a nossa conversa. E os chips? E as vacinas? Onde ficam nessa história? A conclusão aqui é bem direta. A marca da besta é a manifestação de uma escolha que vem de dentro. É a consequência de uma apostasia consciente. Portanto, alguém que vive no amor a Deus, que está em estado de graça, não tem como receber essa marca por acidente, sabe? Seja por um procedimento médico ou por uma tecnologia de pagamento. Isso iria contra toda a lógica espiritual que a gente acabou de ver. Então, para a gente resumir, a marca é simbólica, não é literal. Ela representa uma decisão espiritual de rejeitar a Deus tanto no pensar quanto no agir. A verdadeira batalha acontece no campo da fé. É a marca da besta contra o selo de Deus. E por fim, o mais importante, o foco não deveria ser o medo da tecnologia, mas sim o cultivo da nossa fé no dia a dia. Isso tudo nos leva a uma pergunta muito mais pessoal e relevante do que qualquer teoria da conspiração.
Em vez de ficar olhando para fora com medo, a questão se volta para dentro. Os nossos pensamentos, as nossas ações de todo dia, que marca será que eles estão revelando para o mundo aqui e agora?